Se você é um fã da era medieval, assim como eu, e não cansa de ver filmes medievais recheados de mistério, aventura e uma boa batalha, considere hoje o seu dia de sorte, pois este é o vídeo certo para você. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Top Filmes. Não, quer dizer, Top Livros. Mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente e trazer alguns filmes ao invés de livros. Porque eu acabei de terminar as Crônicas de Arthur, uns livros fodas. E para entrar a fundo de cabeça, para ter uma experiência mais imersiva na história, assisti uns filmes da época, algumas das dezenas de versões da história de Arthur, tem várias, para ver os contrastes entre elas, para ver se alguma se encaixa, para ver as diferenças. É interessante esses tipos de filmes, pois não apenas assistimos um filme bacana, um filme foda, mas também aprendemos histórias com eles. Muitos dos filmes trazem versões baseadas em fatos históricos, descobertas arqueológicas que tem. Assim, não temos uma ou duas histórias do rei Arthur, mas dezenas delas. Então hoje eu vou listar aqui os 5 melhores filmes baseados na época do rei Arthur. E em quinto lugar vai ficar Rei Arthur, A Volta de Excalibur. O protagonista é o filho do finado rei Arthur. Arthur morre em batalha e deixa apenas um último herdeiro. Porém, o trono lhe foi tomado, ele nem sabe que é filho de Arthur. E aí, com uma série de reviravoltas, a famosa Excalibur acaba vindo para suas mãos e assim começa sua incansável busca para retirar os impostores do poder e ajudar o seu povo. Esse filme tem uma fotografia muito linda. As cores e os cenários são simplesmente chamativas, uma cor, um gráfico assim, uma textura na imagem muito bacana, muito bonito de ver. Ele tem uma paisagem muito bacana. As cores e os cenários ficou bem interessante, embora ele seja curto ao longo que você assiste. Você assiste e as coisas vão acontecendo, digamos, rápido demais. Talvez eu tive essa impressão por eu ter acabado de ler um livro, uma trilogia de livro muito grande e é recheado em detalhes. A história de Rei Arthur é muito grande e não dá pra gente abranger apenas em um filme, um filme de 2 horas, fica difícil. Mas uma coisa que esse filme tem, e eu achei que isso tem até uma vantagem sobre os outros, foi a versão de Merlin que tem nessa história. Aquele velho e sábio mago de cabelo branco que anda com um cajado e diz ser mágico. Uma versão muito bacana do Merlin, que, o Merlin a gente imagina mais como um velho, tipo 300 anos de idade, cabelo branco e que pula feito uma criança e luta batalhas ao lado de Arthur. É esse a versão de Merlin que a gente, pelo menos tem a mais padrão, a mais conhecida. E algumas versões da história de Arthur, dentre livros e filmes, variam um pouco, mas se mantém a maioria nesta linha. Mas vamos lá pro próximo. Em quarto lugar, Rei Arthur, A Última Legião. Após a queda de Roma, tomada pelos temíveis saxões, o terrível imperador Romulus Augustus, de 12 anos, é levado como prisioneiro para uma ilha. Lá ele descobre coisas sobre seu passado e descobre sobre seus ancestrais, o famoso Júlio César, e encontra Excalibur. É impressionante como a espada tá em todo lugar. E após isso eles partem para a Britânia, onde está a última tropa romana, e buscam por uma última reunião a fim de retomar o poder de Roma. Esse também temos uma ótima versão de Merlin, Velho sábio, cabelo branco, fama de feiticeiro, embora ele não tenha nada de feiticeiro, apenas usa a inteligência e essas coisas em sua vantagem. E aí você me pergunta, onde está Arthur nisso tudo, nesse quarto filme? Onde fica Arthur? Porque não ouvi falar nele. Bom, eu vou deixar pra você assistir o filme. Em terceiro lugar fica Arthur e Merlin, Cavaleiros de Camelot. O filme tem uma abordagem bem diferenciada das versões mais padrões do Rei Arthur. Aqui o Rei Arthur se encontra há muito tempo longe de casa, lutando contra os romanos, e o seu trono está sendo usurpado. Seu filho ilegítimo não apenas assumiu o trono, como está corrompendo toda a corte a fim de fazer alianças com os saxões, que estão cada vez mais invadindo. E Arthur se encontra nessa longa viagem de volta para casa a fim de salvar o trono da ruína
e proteger o seu povo. Aqui também temos uma versão de Merlin. Ele não tá tão velho e tem alguns superpoderes, parece de teletransporte. E ele não coloca muito as caras não, é um Merlin meio tímido. Nesse filme tem uma versão bem diferenciada das Crônicas de Arthur, ele pega mais ali dentro, né? Ele fecha mais entre a relação do rei Arthur e com o povo que vivia junto com ele, a sua família e os seus cavaleiros. Fica mais dentro desse globo, não expande para grandes batalhas. Enfim, tem várias versões de Arthur e esse não expande para grandes batalhas ou vários outros personagens que tem. Ele fica ali mais fechado dentro da corte e dentro do que se passa ao redor do Arthur, é como se fosse um período da vida dele apenas. Mas uma coisa que se encaixa, né, assim como nas Crônicas de Arthur, é que Mordred é um personagem, tipo, é um bosta, é um cagão da vida, mas ele, tipo, tenta usurpar o poder de Arthur e tenta roubar e tenta persuadir e tenta fazer tudo. O cara é horrível. O cara é um babacão. E em segundo lugar, temos Rei Arthur, a Lenda da Espada. Esse filme devia ser uma série, pois apenas 2 horas de duração deixa muito a desejar. Vamos lá. Por onde eu começo? Embora o filme retrate uma versão da história de Arthur, ele tem uma pegada bem mais para fantasia em comparação aos outros, que contam uma versão mais real. De fato, essa tem uma versão bem mais clássica da história de Arthur, porque temos magos, bruxos, sereias. E em comparação aos outros também, ele é bem recente, é de 2017. Embora 2017 não seja tão recente assim, mas, né, temos uma super, mega, hiper, fodástica produção e edição nesse filme que, nossa, cara, você tem que assistir. O filme é muito bem entrelaçado e muito bem humorado. Ele tira lágrimas de risos e lágrimas de tristeza, por você saber que nunca vai conseguir fazer uma produção a um nível desses caras. O filme já começa com uma das guerras mais tretas que eu já vi. Mamutes gigantes. Não, mano, mamutes gigantes. E sabe o que é pior? Os mamutes gigantes estavam sendo manipulados por magos. E se você diz que contra mamutes gigantes e magos não há a menor chance, é aí que você se engana. Pois entra alguém e salva o dia. Uma série de coisas acontece e o pequeno Arthur, órfão, cresce nas ruas, apanhando, roubando e aprendendo às custas como viver nesse mundo. Mas com o resultado de um crescimento assim, o homem Arthur se torna um cara muito inteligente, esperto, capaz de resolver qualquer problema e muito bom nos negócios. O filme tem uma pegada muito foda no humor. Eles misturam o poder da superprodução com uma edição e cortes que fica muito bom para contar algo importante em poucos minutos. Embora o filme não se tenha, né, uma versão mais baseado em algo histórico, o filme ainda assim é muito foda. Pega a fantasia, pega, né, toda a versão mais mágica da versão arturiana e é muito bacana, é muito legal assistir. Um filme muito foda, uma produção mega hiper fodástica que eu recomendo para quem curte uma boa história, uma boa fantasia. É muito top. E como não poderia faltar, assim que Arthur descobre sobre Excalibur, é aberto para ele sobre seu passado e seus deveres como legítimo herdeiro do trono. Mais uma vez, né, Excalibur, né, o filme pode ser baseado em fatos históricos ou não pode ser baseado em qualquer coisa, em fantasia, em ficção, mas Excalibur não deixa de estar na história. Em primeiro lugar, Rei Arthur, é só Rei Arthur mesmo, é só Rei Arthur, não tem complemento. Mas essa é a minha versão preferida da história de Arthur, pois essa é a que mais chega perto, né, de uma possível história real, de uma história que tenha talvez existido e também se enquadra na versão mais parecida do livro do Benedict Cornwell. Além das grandes aventuras e guerras, esse filme tem uma pegada muito interessante de mistério com leves recheios de drama que constrói uma história foda, dando vida a uma versão épica do Rei Arthur. Assistindo vários filmes como esses, você até encontra rostos muito familiares. Olha quem está aí, a noiva do Sparrow. Não, quer dizer, do Sr. Thunder. Aqui encontramos uma britânica que ainda está na mão dos romanos. Porém, eles já estão em retirada das terras. Os saxões avançam cada vez mais e quem vai ficar? Bom, a coisa vai ficar feia. Arthur serve aos romanos
Ele é britânico, mas ele é comandante de vários cavaleiros que são jurados à coroa romana para servir por 15 anos. E já nos últimos dias de seus deveres, os romanos os enviam para uma última missão. Porém, ela é um pouquinho mais suicida do que as outras. Eles são enviados para dentro da Britânia, resgatar uma família romana que está em risco pelos saxões que estão cada vez mais perto. E o filme é cheio de aventura, batalhas, dramas e até fortes romances. Esse também é a minha versão preferida do Rei Arthur, não por apenas se parecer bastante com o Arthur do livro do Bernard Cornwell, e também pela visão de mundo e pelo caráter de Arthur. Ele é bem centrado em seus princípios e em ajudar o seu povo. Tem uma grande atenção quando se diz em honra e possivelmente, pelo menos na minha opinião, se enquadra na melhor versão de um herói que possa ter existido. O filme é épico e eu recomendo enormemente para qualquer um que esteja planejando ou ler as histórias das Crônicas de Arthur, ou apenas querendo saber um pouco mais da época da história. Esses são uns dos filmes mais fodas que eu vi, né? Teve vários outros, mas algumas versões mais antigas, outras não tão bacanas. Essa é as melhores que eu curti, que eu achei, e tá aí, quem gosta, quem curte, tá na mão. Eu agradeço pela sua atenção, deixa o comentário qual a sua versão da história de Arthur preferida, se você acha que algum filme devia estar aqui e não tá. Alguma versão da história de Arthur que talvez eu não coloquei, certinho? Eu agradeço a sua atenção e até a próxima.